Aqui, irmãos, tudo começou em uma pergunta que fizeram para o pastor Ulisses a respeito de um texto, que está lá em Filipenses capítulo 2, verso 12, diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí esse irmão perguntou para ele, falou: pastor, então aí, está vendo? Nós precisamos de ter temor, tremor. Ou seja, precisamos de ter medo. Quando diz aqui, preste atenção aqui, quando diz o texto, precisamos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, primeiramente fala que nós já temos, amém? Então nós já temos a salvação. O que o Senhor quer? Que nós venhamos a desenvolver a nossa salvação. Agora eu quero fazer uma introdução rápida para vocês. O homem é um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Nós somos um ser triuno. Assim como é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é um só, mas também nós somos um ser triuno. Nós somos o Espírito, em primeira instância. Possuímos uma alma e habitamos num corpo. Agora, quando você crê com o seu coração e confessa Jesus Cristo como o Senhor e Salvador, o Espírito de Deus entra no seu espírito. Amém? Você se torna um com Deus. Ali você tem a sua salvação. Nesse momento você se torna salvo. Você e Deus se tornam um. Amém? Agora, a nossa alma, ela precisa ser transformada. Ela está num processo de salvação. Muitas vezes a Bíblia usa essa expressão de salvação da sua alma. Mas o que é bem a verdade? É a transformação da sua alma. O seu espírito está pronto, porque a partir do momento que Deus entra dentro do seu espírito, o seu espírito foi feito para conter a Deus. Amém? A partir do momento que Deus entra no seu espírito, você e Deus se tornam um só. Aí após isso, a nossa alma, o nosso espírito precisa ser exercitado. Amém? Por meio da palavra, por meio da oração. Mas nós já somos salvos, porque nós cremos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Amém? O sacrifício perfeito, de uma vez por todas, foi feito por nós. Amém? E o sangue está sobre nós. Amém? Agora a nossa alma precisa ser transformada. Vocês concordam comigo? Sim ou não? A sua mente precisa ser renovada. Nós convertemos, mas a nossa mente, ela ainda é arraigada na vida do passado. E ela precisa ser transformada. Está lá em Romanos capítulo 12, verso 1. E não vos conformeis, verso 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós devemos ser transformados pela palavra. Por isso, irmãos, nós vamos estudar a epístola de Gálatas. Não sei se você já percebeu, no Instagram eu sempre estou fazendo um estudo. Já estudamos Lucas, já estudamos Gênesis, já estudamos, o que mais nós estudamos lá? Atos, falei sobre o perdão, falei sobre a oração, tenho falado sobre os dons, e agora vamos estudar a epístola aos Gálatas, porque nós precisamos de renovar nossa mente. Só assim nós iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então nós precisamos ter a nossa alma transformada, sendo salvo. Aí alguns entendem então, quando lê esse texto, falam: olha, então eu tenho que desenvolver a minha salvação com muito temor e tremor. Então, ou seja, eu preciso ter um certo medo de Deus.
quando você lê esse texto? Alguns entendem assim. Falou, olha, então quer dizer que se eu não comportar bem, eu tenho que temer a Deus, porque Deus vai lançar um raio na minha cabeça. Mas agora você vai entender, essa palavra tremor, temor e tremor, é uma expressão hebraica. Você vai compreender, eu vou te mostrar outros textos que mostram sobre essa expressão. Mas antes eu preciso falar para você que você serve um Deus amoroso. Um Pai. O nome de Deus na Nova Aliança é o quê? Pai. Foi o nome que foi revelado. Pai nosso que estás no céu. Devemos sim respeitar o Senhor? Sim. Mas é certo um filho morrer de medo do pai? Tremer quando vê um pai? Quando nós vemos um filho assim que treme, quando fala, seu pai está chegando, ele começa a tremer. Está errado. É um pai abusivo, sim ou não? Sim. Vocês já perceberam que tem cachorros? Olha, quando o cachorro fala muito a respeito do dono. Sim. Sim. Já tem alguns aqui que já estão começando a rir. Tem cachorros custosos. Mas é o seguinte, se eu chego na casa de uma pessoa, eu chego lá, estou lá conversando com o irmão, aí de repente, com um filho, com um jovem lá, aí de repente o pai dele toca a campainha e entra na casa e o cachorro começa a fazer xixi e a tremer. Quando ele olha para a figura do pai, o que eu imagino? Esse pai é abusivo. É natural isso? Não. Agora precisa ter respeito? Sim, mas não medo. Amém? Mas vamos seguir adiante. Fala assim, o meu pai é amoroso e cheio de graça. E por que nós podemos entender isso? Por causa do sangue. Irmãos, Deus provou o seu amor por nós enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Essa é a prova do amor de Deus. Quando Deus enviou Jesus para morrer no seu lugar e no meu lugar, nós merecíamos? Não, nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim Deus nos amou, enviando o Filho dele perfeito, o unigênito do Pai, para morrer em nosso lugar. Amém? Essa é a prova do amor de Deus. E olha só, preste atenção. Você não precisa ter medo. Por que você não precisa ter medo? Porque a Bíblia ensina isso. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, verso 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança. Por intermédio de quem? De nós ou de Cristo? De Cristo. Por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos, novamente reforçando, por intermédio dele, não tem nada a ver conosco, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, ou seja, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Amém? Devemos andar com confiança em Deus. Fala assim, eu preciso andar em confiança para com Deus. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui diz o quê? Nós devemos ter o quê? Intrepidez. Quem tem medo tem intrepidez? Aqui fala que nós devemos ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos, que era onde, o Santo dos Santos era onde havia a Arca da Aliança, e aonde Deus falava. Mas por que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos? Agora, porque o sangue nos cobre. Você sabe por que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, na velha aliança? Porque ele tinha sacrificado um cordeiro e podia chegar lá que ele tinha o sangue para aspergir em cima da tampa da Arca da Aliança, que era o propiciatório. Somente por isso. Porque se ele chegasse lá sem o sangue, ele morria. Então hoje, fala assim, eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos. Eu posso
entrar sem medo na presença de Deus, porque o sangue me cobre. O sangue te cobre permanentemente. E olha só, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, a consciência de pecado. Tenha sua mente, livre de toda consciência de culpa e condenação, porque o sangue está sobre você. Deixa eu te falar uma coisa, quando Adão pecou, ele ficou com medo, sim ou não? Ele fugiu de Deus, sim ou não? Mas o que Deus falou para ele? Aonde você está? Ou seja, o cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Ele falou assim: Adão, não fica com medo, eu vou sacrificar um animal aqui, eu vou te cobrir com sangue, vou colocar vestes novas, não precisa ter medo. Aonde você está? Se achegue a mim. Vocês estão me entendendo? Olha só, e aí continuando, purificar de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, e quem fez foi Ele. Deixa eu te falar uma coisa, você crê que você tem uma aliança com Deus? Mas você sabia que a aliança que você tem com Deus foi feita entre o pai e o filho? Porque nós iríamos quebrar ela. Na velha aliança foi assim, entre o pai e o filho. Abraão estava dormindo. Agora na nova aliança foi feita entre Cristo e Deus, e nós estamos em Cristo porque nós cremos, não porque fazemos alguma coisa. Porque nós cremos, nós estamos em Cristo Jesus. Fala assim, graças a Deus. Então só tem ousadia quem tem a certeza de que é amado. Você precisa saber que você é amado. Você precisa ter ousadia para entrar na presença de Deus. Deixa eu te falar algo. Terrível coisa, quando você peca, você faz algo ruim, não cometa pecado, é muito ruim, tem consequência. Amém? Mas você precisa entender que você já é perdoado. Se você creu em Jesus, você desfruta do sangue dele, permanentemente. Amém? Nós ensinamos isso exaustivamente aqui, durante os 21 dias. Mas por que isso é importante? Para você ter ousadia para pedir a Deus. Para você ter ousadia para ter comunhão com Deus. Mas quando você tem a sensação de que Deus está irado com você, contigo, você não tem liberdade na presença de Deus. Nós precisamos de ter boas expectativas. Eu sei que as circunstâncias não são fáceis. Tem dia também que eu passo por circunstâncias terríveis. Tem dia que eu venho aqui pregar, a circunstância terrível está me cercando, né? Tem dia que você vem cantar e a circunstância terrível está te cercando. Estamos aqui. Nós devemos lançar fora toda a circunstância e confiar que Deus é bom e que Ele tem coisas boas para nós. Fala assim, amém. Porque Ele é o nosso Pai e Ele dá para nós de acordo com o nosso pedido a Ele quando nós cremos. Deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Você não recebe nada de Deus por causa do seu comportamento. Nós recebemos todas as coisas por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então não devemos olhar as circunstâncias, porque acaba que você pode então ficar cheio de tremor e temor e com medo de Deus. E você vai entender o que é esse tremor e temor. Mas infelizmente, tem muita gente que prega a lei, a religião. E aí, quando se é pregado a lei, a religião é o seguinte: olha, comporta bem, que Deus te dá. Isso é velha aliança. Deixa eu te falar aqui, preste atenção. Isso é uma aliança condicional, comporta bem, que Deus te dá. Agora me conta uma coisa, todo mundo aqui, tem alguém aqui que é perfeito? Então ninguém merece. Tiago diz que se você errar em um pecado, você caiu em todos.
comporta bem e você merece alguma coisa. Querido, nós merecíamos o inferno, o lago de fogo e enxofre, mas pela graça sois salvos mediante a fé. Mas se nós somos salvos, é pelas obras ou pela graça? Pela graça. Se somos salvos pela graça, também vamos manter a salvação como? Tudo é pela graça. Nós não mantemos a salvação pelas obras. É graça de Deus também. Uma vez que você foi salvo, salvo para sempre. Amém? Homem nenhum conseguiria manter a sua salvação. Presta atenção. Homem nenhum, mulher nenhum conseguiria manter a sua salvação. Sabe por quê? Porque você comete pecado. Ah, pastor, mas e se eu lembrar de todos eles e pedir perdão? Ah, então você lembra de todos os seus pecados? Você lembra dos pecados que você cometeu hoje de manhã? Não. Você lembra das incredulidades suas de ontem? Ou de hoje à tarde? Também não. Ou seja, tudo é pela graça mediante a fé. É dom de Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim, é dom de Deus. Mas olha só, vamos lá, seguindo adiante. Alguns ficam pensando, quando andam de acordo com a religião, né, tentam ali fazer o que é correto, e aí quando erra, aí fica falando assim, Deus vai me matar, e aí ele é tomado de medo, e por isso que alguns desviam. Eu errei, pastor, aí se afasta. Mas eu quero falar para você que está aqui hoje, vinde a mim, essa é a palavra do nosso Deus, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não lançou fora nenhum pecaminoso, nenhuma prostituta, ele lançou fora aqueles que se achavam justos e bons, aqueles que não queriam depender dele. A obra é somente por meio dele. Amados, então como eu falei para vocês, por que vocês não precisam ter medo de Deus? Está lá em Hebreus capítulo 8, verso 12, projeta para nós. Pois para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não, grifa aí, dos seus pecados jamais me lembrarei. Não sou eu quem diz, mas quem diz? Deus, a palavra. Dos seus pecados jamais me... Vamos no 3, 1, 2, 3. Dos seus pecados... De novo, dos seus pecados... Dos seus pecados jamais... Essas são as cláusulas da nova aliança. Aí você fala, pastor, então vou viver no pecado? Não, quem nasceu de novo não gosta de viver na prática do pecado. Você comete pecado? Sim, mas não combina com a sua nova natureza. Você fica mal. Sabia disso? É como você estivesse tomando um açaí. Fui na casa do irmão Nilson, tomei um açaí daqueles açaí para valer mesmo. Aí imagina só se derrama aquela tigela de 3 litros que você colocou para mim. Se eu começar a engordar é culpa dele. Aí caísse aquela tigela de açaí gelado. Olha, açaí ainda é algo gostoso para aqueles que gostam. Mas eu não ficaria incomodado com aquela roupa, sim ou não? Eu ia querer tirar. Agora imagina se caísse algo sujo, fedido. Eu ia querer tirar imediatamente. Deixa eu te falar, quem nasceu de novo não gosta de viver na prática do pecado. Essa é a garantia, por isso que o Deus Pai colocou o Espírito Santo em nós, para nos garantir que nós temos um novo coração. Nós não temos um coração de pedra, agora nós temos um coração de carne, e nós não mais compatuamos com o pecado. Nós até caímos, você pode até sentir um leve momento de prazer, mas depois você fica mal, porque você tem o Espírito Santo amalgamado ao seu Espírito. Você é nova criatura, você é uma nova criação. Então dentro de você, você agora é um novo ser. Você que é nascido de novo, você é um novo ser. Você não é mais a velha criação. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo para habitar em nós, e Ele jamais sai de nós, mesmo quando você peca. Por que Ele não sai? Porque o sangue te cobre completamente.
Por isso que o sangue, ele não é passado de vez em quando, não. Ele está te cobrindo completamente. E é o Espírito Sangue que te conduz ao arrependimento. É de não crer. Que eu vou te falar algo, bem a verdade, todo aquele que nascer de novo, não se alegra com o pecado. Quantos creem aqui? Então olha só, nós não estamos mais debaixo da maldição, e sim da bênção. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Fala assim: eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos, assim como nos escolheu nele. Nós somos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Fala assim: eu sou eleito, escolhido, antes da fundação do mundo. Quando Deus escolheu, Ele já sabia de todas as suas falhas. Não cometa pecado. Pecado tem consequência, não é bom. Quando Deus fala, não viva na prática do pecado, não faça isso. Mas eu preciso falar para você, quando Deus te escolheu, já sabia de todas as suas falhas. Sim ou não? Sim. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Fala assim: eu sou completamente perdoado dos meus pecados. E é nele, segundo a riqueza da sua graça, Deus derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. Amados, nós servimos a um Deus bom que nos ama. Fala assim: eu sirvo um Deus bom que me ama. Olha só, nós não precisamos ter medo, sabe por quê? Porque você não é mais devedor de Deus. Você não precisa ter mais medo, sabe por quê? Porque você é inocente, por causa da obra de Cristo. Isso é forte, não é? Pastor, eu sei o tanto que eu erro. Eu sei. Por isso mesmo que Deus colocou o sangue dele sobre você. Olha só, está lá em Colossenses capítulo 2, verso 13. E a nós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Fala assim: perdoando. Está lá em Colossenses 2, verso 13. Perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Colossenses capítulo 2, verso 13. CL, aleluia, ajuda lá, fazendo favor. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. É cancelado o escrito de dívida lá, perdoando todos os nossos delitos. Grifa para mim: perdoando todos os nossos delitos. Volta lá no 13, por favor. Perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida. Por que você não precisa ter mais medo de Deus? Porque Ele fez o que era necessário. Religião é você fazendo para ter o amor de Deus. Cristianismo é Cristo fazendo por você e por mim. É Deus saindo do céu e fazendo por mim e por você. Ele pagou. Era o único que poderia pagar. Ele pagou. Fala assim: a dívida foi paga, não tenho mais dívida. Aleluia. Então por isso nós devemos entrar. Efésios 3:12 diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Fala assim: eu tenho ousadia e acesso com confiança, mediante as obras? Não, mediante a fé nele. Nós temos confiança e ousadia por causa dele. Então, olha só, 1 João capítulo 4,
verso 10 diz que nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho em nosso lugar. 1 João capítulo 4 verso 18 diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha aqui para mim, de repente você entrou aqui hoje com medo, falou assim: eu não posso partir hoje para a glória porque eu estou com medo de encontrar a Deus. Eu estou aqui falando algo para você: lança fora todo medo. Se você é filho, você pode entrar com ousadia no Santo dos Santos. Lança fora todo medo. Tenha paz. 2 Coríntios capítulo 5 verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, que é Jesus Cristo, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu sou, repete comigo, fala assim: eu sou justiça de Deus. É por causa das suas obras? É por causa das obras de Cristo. Fala assim: a justiça é um dom, é um presente. Deus deu a justiça para você. Vamos ficar de pé? A equipe do louvor pode subir aqui, por favor. Amados, continua aqui comigo, estou terminando. No Velho Testamento, uma vez por ano, as pessoas tinham que ir até Jerusalém, levar um cordeiro sem defeito. Comigo, olha aqui para mim. Levava e apresentava diante do sumo sacerdote. O sumo sacerdote olhava aquele cordeiro, ele nem olhava para aquele que estava ofertando, sabia disso? Ele não estava nem azul. Ele só precisava saber que o cordeiro não tinha defeito. Olhava para o cordeiro, não, o cordeiro não tem defeito, ele pode ser sacrificado. E ali era transmitido o pecado daquele pecador para aquele cordeiro. Está mostrando, sabe o que? A obra de Cristo. O nosso pecado foi cravado lá na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Ele é digno. Agora, por causa dessa obra, você não deve ter medo de Deus. Vocês estão lembrados do apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, que amaldiçoou Jesus? Aí depois que Jesus morreu e ressuscitou, para quem que ele apareceu primeiro? Para Pedro, para falar, sabe para o que para ele? Está perdoado, filho, está resolvido. Aí veio a pesca miraculosa, ele saiu correndo de encontro para Jesus, porque ele entendeu que não havia mais dívida, apesar dele. Olha só, amados, hoje nós lembramos de Cristo, hoje é dia de ceia. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia. A moeda do perdão não é o quanto você chora, mas a moeda do perdão de Deus para conosco é o sangue. Alguns ficam achando: eu tenho que me arrepender e chorar muito para ser perdoado. Não, você só é perdoado por causa do sangue. Fala assim comigo: a moeda do perdão é o sangue. O sangue me aproxima de Deus. Eu posso entrar com ousadia no Santo dos Santos. Olha só, como eu falei para vocês, é uma expressão hebraica, esse tremor e temor. Olha só o que está lá em Jeremias capítulo 33 e verso 9, para eu mostrar para você aqui na Bíblia. Você não precisa ter medo de Deus. Jerusalém, coloca o seu nome aí, Arlã, me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão. Coloca aí temer. Em uma das versões é temer e tremerão. Ou seja, você teme e treme, não é com medo de Deus, é com a bondade de Deus. Não, vou repetir.
Você não treme e teme, não é com medo de Deus, é com a bondade de Deus. Todo bem que eu lhe faço é quando a bondade é grande, e eu estou doido para desfrutar dessa bondade grande nesses dias. Quantos querem desfrutar de uma bondade grande? Quantos querem desfrutar de uma bondade grande? Para chegar a tremer o seu coração. Aquela notícia que chega a tremer o coração. É isso. É esse temer que você fala: meu Deus, é bondade demais. Pois é. Para os legalistas, tem que temer e tremer e ter medo de Deus. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles foram salvos pela graça, mediante a fé, e vivem pela graça, mediante a fé. É quando você vê o bem, a bondade de Deus. Deus quer usar você como modelo. Fala assim: eu sou um modelo de Deus. Vira para a pessoa e fala assim: você tem cara de modelo. Deus vai te mostrar para os seus vizinhos, para os seus parentes, tamanha bondade de Deus na sua vida. Olha só, por fim, Salmo 2:11. Servir ao Senhor com temor. Hoje eu quero que você tira essa associação de temor e medo. Você não pode ter isso. Olha só, servir ao Senhor com e alegrai-vos? Não. Alguém tem medo e alegra? Não. Quem tem medo não se alegra com a pessoa que ele tem medo. Mas aqui diz: servir a Deus com temor e alegrai-vos nele com tremor. Deixa eu te falar algo que está lá em Jeremias 33:9. É com a bondade de Deus que o seu coração vai se encher de temor e tremor. Você vai se espantar com tamanha bondade que Deus vai fazer na sua vida. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Está lembrado? Voltando para Gênesis, Adão teve medo porque pecou, mas Deus já tinha preparado um cordeiro antes da fundação do mundo. O que Deus falou para Adão? Adão, onde você está? Para o Goiânia aqui, onde você está? Vem para cá, lança fora todo medo. Fala assim: eu sou completamente perdoado, eu sou abençoado, eu sou favorecido, eu sou amado. Aleluia, aleluia. Marcos 5:27 diz o seguinte: aquela mulher hemorrágica, tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio por detrás dele. Qual que era a fama de Jesus? Que ele fazia para quem não merecia. Ele não curou 10 leprosos e um só veio a ele. Ele deu cura para 9 que nem se importou com ele. Essa era a fama, que ele era bom. Aí essa mulher veio por detrás dele. No verso 33 e 34 diz assim: então a mulher, e olha só, irmãos, não, perdão, no verso 28 diz assim: se eu apenas lhe tocar as vestes. Irmãos, Deus falou isso comigo hoje. Verso 28: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei. Quem entende a nova aliança não coloca na equação. Ela não falou: se eu obedecer, se eu for completamente obediente e tocar nas vestes, eu vou ser curado. Foi isso que ela falou? Fala assim: meu Deus, talvez você nunca leu pensando dessa maneira. Tem alguma condição aqui? Comportamental? Não. Ao que eu li isso, eu falei: meu Deus, ela só creu nisso. Se eu apenas tocar, serei curada. E porque ela creu, ela tocou, instantaneamente o fluxo desapareceu. Fala aí do comportamento dela? Não. Não sei se você sabe, o fluxo contínuo apontava para pecado, assim como a lepra apontava para pecado. Tanto é que o judeu não tocava numa mulher que tinha fluxo, porque ela estava contaminada. Mas aí, Luciano, só diz isso: apenas me tocou.
Hoje é dia de você tocar na bondade de Deus. Hoje é dia de você tocar na obra perfeita na cruz do Calvário. E olha só, no verso 33, então a mulher atemorizada, tremendo, aqui de novo tremendo. Ela estava tremendo de medo? Não, porque ela teve coragem de ir até ele, ela não estava com medo. Ela tremendo, sabe com o quê? Porque ela tinha consciência. Consciência significa consciência. Ela tremeu, sabe por quê? Porque ela tinha consciência do que nela se operava. Quando você está diante de Deus, você sabe o quão poderoso Ele é na sua vida e quão bondoso. Eu quero amanhã acordar com meu coração chega tremendo e temendo, vendo a bondade extravagante. Quantos precisam de uma bondade extravagante? Eu estou precisando de uma bondade extravagante. Então eu quero me encher disso. Lança fora todo medo, porque ela tinha consciência do que nela se operava. Veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Mas Jesus precisava de olhar para ela e falar: filha, deixa eu te falar uma coisa. Ali diz apenas que era uma mulher hemorrágica, mas termina falando o que para ela? Filha, a tua fé te salvou. Ele precisava de olhar. Ela olhou a face de Deus, a bondade de Deus, e ele falou assim: você é filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz. Vai-te em medo. Cuidado, que eu vou remover essa cura. Cuidado, que eu vou remover essa bênção. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Feche agora os seus olhos. Comece a invocar o nome do Senhor. Peça para Ele abrir os seus olhos e mostrar quão amado você é. Peça para Ele te mostrar, para você ter consciência do poder e da bondade de Deus. Que você possa entrar com ousadia no Santo dos Santos, lançando fora todo medo, toda culpa, toda condenação, toda acusação, porque o sangue foi derramado. Oh, aleluia. Comece a invocar o nome do Senhor. Oh, Espírito de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, canta bem alto, até eu me deitar. Oh, aleluia. Cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Ele é fiel. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego. Erga suas mãos bem alto. Como um filho ergue as mãos para o Pai. Bondade de Deus. Você tem um Pai no céu que te ama. Se vós que me guia em meio ao fogo,